Louvo a Deus por essa oportunidade de Deus concede estar aqui nessa noite com os irmãos, para juntamente nós adorarmos e servirmos ao Senhor. Irmão, o Senhor está pregando. Eu gosto mais de ouvir o irmão Tiago, e os outros irmãos. Mas nós estamos aqui, irmãos, e Deus me deu essa oportunidade, nós estamos aqui para fazer a vontade do Senhor. Eu queria que os irmãos ficassem pé comigo, em poucos minutos, para fazer uma leitura da palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 8. Evangelho de Mateus, capítulo de número 8. Quantos acharam de amém? E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E outra tradução diz: Senhor, se quiseres, pode me purificar. E Jesus estendendo a mão e tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. E disse então Jesus: olha, não digas a alguém, mas vai, morte ao sacerdote, e apresenta a oferta que Moisés determinou para me servir este livro. Louvado seja o nome do Senhor da Deus. Os irmãos podem tomar assento, glorificando o nome do Senhor. Os irmãos, o Evangelho de Mateus, ele apresenta para os seus leitores Jesus como um Messias, o Filho de Deus. E tudo o que acontece no ministério terreno de Jesus, tanto o seu nascimento, a sua morte, a sua ressurreição, e os sinais que ele operava no meio do povo, era dito pelos profetas no Antigo Testamento e se cumpria na vida de Jesus. Acredita que no Antigo Testamento e no Novo Testamento é um livro central. É um livro central onde ambos contêm testemunho. Porque o Antigo provém do passado, e o Novo provém do futuro. E no livro de Mateus, capítulo 8, nós podemos ver que Jesus ele estava descendo do monte. E quando ele desce do monte, a Bíblia não especifica com clareza qual era o monte que Jesus estava descendo. Mas ela nos diz com muita firmeza que com ele vinha uma grande multidão. E um homem que estava leproso vai ao encontro de Jesus e agora dizendo: Senhor, se quiseres, pode me purificar. Naquela época, a palavra lepra no período helênico era denominada para os gregos como impureza e desonra. E naquele tempo, quando um leproso ele estava em meio da sociedade, ele era totalmente excluído da sociedade. Ele era totalmente rejeitado pela sociedade. Porque as pessoas ficavam com medo do leproso, com medo de serem contaminadas.
Então, naquela época, os leprosos, eles eram totalmente rejeitados pelo povo. O povo, quando ele via um leproso em uma comunidade, em uma esquina, em uma cidade, eles apedrejavam o leproso, eles criticavam o leproso, eles pediam para aquele leproso sair daquela cidade, porque eles não se conformavam com a presença daquele leproso. E por tempo, quando ele diz assim: Senhor, queres me purificar? É que este leproso estava cansado de viver uma vida de rejeição pela comunidade ou pela sociedade. Ele estava cansado de ser humilhado pela sociedade. Ele estava cansado de estar sendo oprimido pela sociedade. Se nós nos colocarmos no lugar deste leproso, nós iremos ver que é muito doloroso a gente ser rejeitado pela sociedade. É muito doloroso a gente ser rejeitado pela comunidade. É muito doloroso a gente ser oprimido pela sociedade. E aquele leproso que estava cansado de viver aquela vida. E quando eu falo da palavra cansado, me vem à mente que Jesus, ele chama os cansados. Ele diz: vinde a mim, todos aqueles que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Outrora nós estávamos como este leproso. Outrora nós estávamos sendo rejeitados pela sociedade. Outrora nós estávamos sendo oprimidos pela sociedade. Mas quando nós estivemos no encontro com Jesus, quando a gente teve um encontro com Jesus, ele nos livrou de toda a impureza. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos aqui foram limpos pelo Senhor? Quantos aqui foram purificados pelo Senhor? Quantos aqui foi restaurado pelo Senhor? Ele foi limpo pelo Senhor. E quando ele diz: Senhor, se quisermos, pode me purificar. Louvado seja o nome do Senhor. Imediatamente ele recebe da parte do Senhor uma resposta: quer ser limpo. O que é que Jesus queria dizer para o leproso? Jesus não queria dizer para o leproso: seja limpo. Ele não queria fazer somente uma limpeza de pele. Jesus não estava fazendo somente uma limpeza do corpo. Jesus não estava fazendo somente uma limpeza das chagas, das feridas que ele tinha no seu corpo. Mas Jesus, ele estava dizendo para aquele homem: seja limpo da rejeição, seja limpo da impureza, seja limpo da oração, seja limpo de ter mal em meu nome para minha glória. Nós estávamos sujos pelo poder do pecado. Nós estávamos oprimidos pelo poder do pecado. Quantos olharam para nós e nos apedrejaram? Mas quando Jesus, ele encontra com aquele que se encontra com Jesus, ele tem uma nova visão de vida. Talvez este leproso, ele já perdeu toda a sua expectativa de vida. Talvez este leproso, ele perdeu toda a sua expectativa de ter a paz, de ser feliz. Ele perdeu toda a sua expectativa de ter um ciclo em meio à sociedade, em poder falar, em poder se comunicar, em poder abraçar. Ele perdeu todo esse ciclo em meio à sociedade. Mas quando ele passa a ter um encontro com Jesus, quando ele vê Jesus com os seus olhos, ele passa a contemplar a esperança de ter a vida novamente. Ele passa a ter a esperança de ser feliz e ter paz. Ele passa a ter a esperança de estar no meio
E quando este homem se torna limpo, quando este homem se torna purificado, a Bíblia diz que Jesus, ele disse para ele: vai de encontro ao sacerdote, não diga nada a ninguém, vai de encontro ao sacerdote e apresenta a Moisés como oferta, a fim de ser como testemunha, porque naquela época, irmãos, o leproso era totalmente rejeitado pela sociedade. E no tempo de Moisés, para o leproso ter a liberação de estar no meio do povo, no meio da sociedade, a oferta aqui, irmãos, era a cura, era a purificação, era a limpeza que ele recebeu de Jesus. E Jesus, quando ele manda aquele leproso ir de encontro ao sacerdote, Jesus não mandou este leproso ir até eles para dizer: eu fui curado, eu fui purificado, não. Mas para mostrar para os sacerdotes que ele está limpo, ele não é mais impuro, agora ele está limpo. Para mostrar para os sacerdotes que ele não está mais impuro, ele está purificado. Para mostrar para os sacerdotes que ele não estava mais sendo um rejeitado, ele estava sendo um honrado. Naquela época, ele era uma desonra para a sociedade, mas quando ele passa pelo mundo com Jesus, ele é um honrado no meio da sociedade. Quando ele estava fora, quando ele não teve um encontro com Jesus, ele era uma pessoa impura em meio à sociedade. Mas quando ele passa pelo encontro com Jesus, quando ele contempla a face de Jesus, ele passa a ser um puro em meio à sociedade. Eu quero te dizer, irmãos, nesta noite, que quando nós temos um encontro com Jesus, a nossa vida, o nosso comportamento, a nossa ética muda completamente. Sabe por quê? Porque Jesus, ele nos purifica por inteiro, ele nos transforma por inteiro. Só ele pode fazer do homem velho uma nova criatura em Cristo Jesus para todos sempre. Eu quero te dizer, amada igreja, que não há enfermidade, não há impureza, não há sujeira espiritual que o Senhor Jesus não limpo, que o Senhor Jesus não purifica, que o Senhor Jesus não restaura, que o Senhor Jesus não passa no milagre da sua glória, para o Senhor, para o Senhor. Eu quero te dizer, meus irmãos, não fique pensando que você é uma pessoa totalmente rejeitada, porque o Senhor está contigo, o Senhor está do teu lado. Para alguns você é algo insignificante, mas para o Senhor você é algo muito especial. Para você, para outras pessoas, você é como um lixo, mas para Jesus você é algo muito precioso. Porque quando as pessoas olharam para aquele leproso e disseram: você vai morrer de pranto. Quando olharam para aquele leproso e viram aquele homem morto, mas quando Jesus instituiu o encontro com Jesus, a história daquele homem mudou, a rotina de vida daquele homem mudou, a comunhão entre a sociedade que ele tinha mudou, porque muitos rejeitavam, agora ele pode falar, ele pode se comunicar. O interessante é que ele teve a ousadia de falar com Jesus. Quantas vezes este homem não foi rejeitado pelas pessoas? Quantas vezes as pessoas não inspiram nele, não apedrejaram ele? Talvez ele tenha até pensado no desafio
Ele tinha aquele medo de falar com as pessoas. Porque todas as pessoas que passavam perto dele o rejeitavam, o apedrejavam. Mas Jesus, quando ele desce do monte, Jesus ele não desce para o apedrejar. Quando Jesus ele desce do monte, Jesus ele não desce para o rejeitar. Quando Jesus ele desce do monte, ele desce para purificar, para limpar, para o restaurar, para que o seu nome possa ser glorificado, para o seu nome, Senhor. Você é algo honroso para Deus. Você é algo especial para o nosso Deus. Você é algo precioso para o nosso Senhor. Podemos dizer, irmão Tiago, que é muito honroso ter encontro com Jesus. Podemos dizer, irmão Francivaldo, que é algo muito gratificante ter um encontro com Jesus. Podemos dizer, irmãos Anderson, que é muito bom ter um encontro com o Senhor. Porque o Senhor tem poder para nos restaurar, Ele tem poder para nos purificar, Ele tem poder de mudar a nossa vida, Ele tem poder de mudar a nossa rotina de vida. Por mais que o mundo nos rejeite, Ele não rejeita. Por mais que o mundo não desmenospreze, Ele não desmenospreza os seus. Ele não desmenospreza os seus. Ele está do nosso lado, Ele nos protege, Ele nos guarda, porque nós somos filhos dEle. Louvado seja o nome do Senhor para você. Eu posso sentir a presença do Senhor, nosso Deus, nesta noite, meus irmãos. Eu posso sentir a graça de Deus, nosso Deus, nesta noite. Eu não sei como é que está a sua vida espiritual com Deus, mas o Senhor sonda a tua vida, mas o Senhor sonda o teu coração, Ele te conhece, Ele sabe das coisas. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite, mas eu tenho algo para te dizer. Que tudo aquilo que estiver sujo na tua vida, o Senhor há de purificar nesta noite. O Senhor há de limpar nesta noite. O Senhor há de fazer uma mudança na tua vida, seja na tua família, seja na tua casa, seja no teu emprego, seja na faculdade, mas Ele vai fazer algo diferente na tua vida. Um dia desses vamos lá, no meu serviço. Eu sou de pessoa que eu gosto de falar, de aí lá eu sou a equipe lá, em inglês, aí eu baixo as pessoas. Aí, geralmente eu olhei para a empresa e só falava com os pais do meu tinha aquela conversa, né? Aí eu vi que aquelas amizades não davam para mim. Porque eles me chamam de brincadeira, de decente. Aí eu passei a rejeitar aquela amizade. Eu passei a me afastar daquelas amizades. Passou outro dia, passou outro dia, passou outro dia. Cada um ficou perto de mim e disse: o que está acontecendo? Que está diferente. Que está devendo alguma coisa, que está devendo alguma coisa diferente. Digamos, eu decidi me afastar. Eu decidi me afastar disso porque nunca vi mais não. Porque tudo aquilo que afasta a gente do caminho, da direção de Deus, a gente tem que recuar. Porque o mundo tem a capacidade de influenciar aquele que está no caminho até na conta dele. E quando ele influencia, quando ele tem aquele poder de influenciar que está fora do caminho, ele passa a tirar a visão daquele que está no caminho do Senhor. E podemos observar que quando o leproso ele passou a encontro com Jesus, o leproso ele passou para querer fazer de Jesus uma pessoa impura. Mas muito pelo contrário, Jesus que veio para limpar o leproso. O leproso ele tem a capacidade de influenciar as pessoas a pecar, a ser puro. Mas quando ele tem encontro com Jesus, é diferente. É Jesus que limpa o leproso. Louvado seja o nome do Senhor. E quando a gente tem encontro com Jesus, é assim, irmãos. E quando a gente estamos com Jesus, é assim. Nós temos que ter o mesmo poder. Não o poder de influenciar os outros a ser puro,
mas o poder de poder influenciar as pessoas a ser limpo é um Cristo Jesus para a sua glória. Eu queria que nos ficasse de pé esta noite. Para nós fazermos uma oração. E o tema que eu trouxe para a edificação da nossa fé foi 3 ações ao se encontrar-se com Jesus. A ação do leproso foi de ir ao encontro de Jesus porque ele estava cansado de viver aquela vida. Ele estava cansado de viver uma vida de impureza. Mas Jesus foi um resultado para a limpeza, tanto física como espiritual daquele homem. E para a nossa edificação da nossa fé, este texto ele nos ensina que nós devemos influenciar as pessoas a ser limpos por Deus e não ser impuros. E eu quero que os irmãos fechem seus olhos nesta noite. E que os irmãos venham refletir na sua vida íntima com Deus. E que os irmãos venham refletir na sua vida espiritual e em comunhão com Deus. Eu não sei se você tem buscado ao Senhor, mas eu quero te dizer que Deus ele vai te dar autoridade para influenciar as pessoas a se aproximarem de Deus. Eu quero te dizer que Deus ele vai te dar a coragem, a ousadia de influenciar as pessoas a se aproximarem do Senhor. E que toda a impureza, e que toda sujeira espiritual irá cair por terra. Pelo poder da autoridade do Senhor, que Ele fez, eterno Pai, Deus de infinita graça, Deus de infinita misericórdia, aqui está a tua igreja, Pai, a tua igreja, Senhor, o teu povo adquirido. O Senhor conhece, Pai, o Senhor sonda o coração dos teus filhos, Pai. O Senhor sabe a rotina de vida espiritual que os teus servos têm que falar contigo. Papai, Senhor, coloca sobre teus servos, Pai, autoridade, Pai, para influenciar as pessoas a chegarem ao Senhor. Quando nós não seremos desprezados, quando nós não seremos rejeitados, não foi a fora. Mas, Senhor, Pai, nos ajuda, Senhor, nos dá força, Pai, para levar, Senhor, para ir de encontro a essas pessoas e influenciá-las a chegar aos seus pés, a estar com o Senhor, a serem livres pelo teu poder e pelo teu Pai. Senhor, ajuda a tua igreja, Pai, renova a tua igreja, Senhor, faça a tua vontade no meio do teu povo, Pai. Não deixe, meu Pai, quando viemos, Senhor, passar despercebido no dia do arrebatamento, Pai. Mas que o Senhor venha nos restaurar, que o Senhor venha nos purificar, que o Senhor venha nos
Vamos